Seu Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, maravilhoso, misericordioso. Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, nesta tarde, para o louvor da Tua glória, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para juntos aqui, Pai, aprendermos mais de Ti, para que junto, Pai, possamos ter mais base no Teu Evangelho, através da Tua palavra, para que nós não possamos viver enganados segundo as tradições do mundo, mas que nós vivemos pautados no Teu Evangelho, na Tua palavra genuína, na Tua verdade, para que nós não deixemos nos enganar pelas nossas tradições, por aquilo que a Tua palavra não diz, mas para nós vivermos de acordo com a Tua palavra genuína. Instrua-nos, Pai, abra nossa mente, tire as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para que a Tua palavra entre e tenha efeito em nossas vidas, transformador de caráter, de postura, de pensamento. Para a glória do Teu nome é o que eu te peço. Sê conosco, que não seja um falho servo, pequeno e frágil, que esteja passando a Sua palavra, não por ele, mas pelo poder e pela inerrância da Tua palavra. Não por aquele quem é chamado, mas por aquele quem chama. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, para a glória de Deus, não é verdade? E graças a Deus, semana passada nós conseguimos finalizar, o capítulo 12 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus. Nós estamos vindo aí na sequência já há bastante tempo, estamos aí chegando quase na metade do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, para a glória de Deus, não é verdade? Então, sem demora, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias o Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 13. E hoje nós veremos, se Ele permitir, dos versículos 1 ao versículo 23. É bastante grande o estudo, sim, bastante grande em vista de alguns que nós já fizemos por aqui. Mas eu creio que vai dar tempo sim, vai ser de acordo com a vontade dEle. Então, Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Hoje nós vamos ver sobre a famosa parábola do semeador. Agora já chegamos aqui na parte onde se inicia a parábola, as parábolas de Jesus, no Evangelho de Jesus conforme Mateus. Então, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Para a glória de Deus. E a versão que eu estou utilizando aqui é uma versão mais tradicional, nós chamamos ela de... o nome é King James 1611, mas o importante é que você leia a palavra de Deus e entenda o sentido do texto, visto que tradições facilitam, muitas vezes, outras são mais tradicionais, depende do intuito da tradução. Amém? E na minha versão vai dizer assim: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava algumas sementes, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoravam. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raízes, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram
e a sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não viram, e ouvir essas coisas que vós ouvistes e não ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas o sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e também dá fruto, e o produz 100 vezes, outro 70 vezes, e outro 30 vezes. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Passagem bastante conhecida, parábola bastante conhecida, muito pregada, não é? Então nós vamos aqui entrar, vamos meditar aqui a fundo sobre essa palavra, né? Sobre essa parábola. Então nós viemos aqui de um contexto, né? Jesus Cristo andando ali, né? No dia de Shabat, nós sabemos o que aconteceu, do capítulo 12, perceba, né, que é no mesmo dia, o capítulo 13 começa no mesmo dia. Por quê? Nós temos que lembrar que a Bíblia ela foi dividida entre capítulos e versículos bem pouco tempo atrás, né, para facilitar, né, é como se fosse um endereço para facilitar as passagens, visto que ela foi escrita como uma carta, num pergaminho, né, direto. Então, assim, por isso que Mateus diz no mesmo dia, porque é uma continuação. Né? Jesus veio no dia de Shabat, discípulos colheram, foram confrontados, depois Jesus foi confrontado, depois Jesus curando foi confrontado, depois Jesus expulsando demônios foi confrontado. E no mesmo dia, Jesus saindo de casa, nós vimos aqui, né? Ele se assenta, vê uma grande multidão de pessoas, se assenta no barco e começa a falar essa parábola. Então, irmãos, este aqui é o terceiro discurso de Jesus registrado por Mateus. E nesse discurso que se começa agora, se inicia agora, né, nesse capítulo 13, Jesus ele vai contar, a partir desse discurso, a partir desse capítulo 13, 7 parábolas. E essas 7 parábolas, ela descreve, ela narra o avanço do reino dos céus nesta era. O teólogo Carlos Oswaldo diz que essas duas primeiras
né, que foi essa que nós lemos agora e a que nós vamos ler no estudo que vem, né, elas lidam com a questão do estabelecimento do reino de Deus. Depois a terceira e a quarta, ela vai lidar com o crescimento do reino de Deus no mundo. Depois a quinta e a sexta, ela vai lidar com o valor do reino de Deus. E a última parábola, que é a sétima, ela vai tratar da responsabilidade dos discípulos no reino. Percebe, irmãos, Jesus Cristo, ele foi e ele é o mestre dos mestres. E ele sabia disso. Como eu já disse aqui várias vezes, Jesus, ele não tece a história de algo criado. Ele não cria a partir da criação. Pelo contrário, como diz Hernandes Dias Lopes, ele é o escultor do eterno. Ele foi mestre por excelência. Por quê? Pela grandeza da sua doutrina, pela irrepreensibilidade do seu exemplo, ele era irrepreensível. E pelo poder, pela excelsidade de seus métodos. Jesus contou parábolas, Jesus contou histórias, Jesus usou símbolos, Jesus usou ilustrações. Símbolos que falavam mais que palavras, ilustrações que eram mais eloquentes que discursos. Quando Jesus falou sobre a humildade, ele não fez um discurso. Lembra-se, ele pegou uma criança nos braços. Quando ele falou sobre a influência do mal, não falou sobre somente a iniquidade, mas ele usou o exemplo do fermento. Lembra? Quando ele falou da influência que o mundo traz para a igreja, ele não falou somente assim, mas ele disse que a igreja é sal, que a igreja é luz. Perceba os símbolos, os exemplos, as ilustrações. Jesus ele falava dessa maneira, porque era uma maneira mais didática, uma maneira com contexto. Tudo que ele falava, tudo isso aqui era de vivência naquele momento. As pessoas entendiam quem era para entender. Jesus usou parábolas. O termo grego parábole significa colocar ao lado para a medida ou comparação como parâmetro. Então, é como se fosse um parâmetro entre a história que ele está narrando e algo que ele quer dizer. É didática, irmãos. É didática, é a mesma coisa que você usa um exemplo hoje. Um exemplo para ilustrar uma situação. A parábola é uma história simples da vida diária, que ilustra uma verdade ética, uma verdade religiosa. Jesus adotou o método de parábola, o método de ensinar por parábola. E aqui ele vai dizer, num particular momento do seu ministério. Por quê? Porque da mesma forma que ele ensinava de maneira simples, ele retia a verdade ampla sobre ele, do reino dos céus que havia de vir, e sobre aqueles que deviam ouvir a palavra. Porque a multidão ouvia, mas estava surda a palavra. Nós vimos aqui, o texto que vai dizer sobre isso. E nós vamos discorrer sobre isso lá na frente. Então, ele mostrava e falava dessa forma, mas muitos não entendiam. De agora em diante, Jesus ele está pregando não somente aos seus discípulos, como lá na parábola, no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, particularmente, mas ele está se dirigindo também àquela multidão incrédula, e falando em parábolas. Mas na hora de interpretar essas parábolas, ele interpretava para os discípulos. E nós vamos ver aqui o porquê. Então, parábolas são ilustrações gerais de verdades morais e espirituais, fáceis de entender. Porém, a revelação de Deus, a revelação essencial, só é concreta, só é efetuada na obra de Jesus, o Messias. E só creem nesta obra aqueles a quem o Pai dá
este dom de crer. Jesus está deixando claro aqui que essas parábolas são janelas abertas para uns, mas portas fechadas para outros. Então assim, irmãos, por meio dessas parábolas, Jesus revelou o ministério do reino de Deus. Revelou o mistério do reino. E o que é o mistério? Nós dissemos sempre essa palavra mistério. Mistério é aquilo que só pode ser conhecido em Cristo, a partir da palavra, da obra divina. Nada que aparta-se disso tem conhecimento da verdade. Uma vez que você se afasta de Cristo, uma vez que você se afasta de Deus, uma vez que você se afasta da divina Escritura, esse mistério ele não pode ser conhecido. Então essas parábolas, irmãos, elas são minas de informações sobre conceitos étnicos, conceitos éticos e conceitos morais e religiosos. Mas principalmente sobre a imputação do reino de Deus, do mundo de Deus, do reino de Deus, contínuo nesse mundo. Para uns são verdade, para outros são cegueira. Muitos, como diz Jesus aqui, pela dureza do coração, ouviam e não entendiam. Viam, mas não percebiam. E o interessante é que essa dureza de coração, como Deus fala para Moisés em Êxodo 7, Êxodo 8, Êxodo 9, é Ele que endurece. O maior juízo de Deus, irmãos, é entregar o homem ao próprio desejo do seu coração, às suas próprias concupiscências. Né? Então essa parábola do semeador é a porta de entrada para o entendimento das outras parábolas. Para nós entendermos as outras parábolas, a parábola do semeador é a porta. É como se fosse uma chave. É uma chave hermenêutica que a gente chama. Uma chave para nós entendermos e conhecermos e compreendermos as outras parábolas. Quem não compreende esta mensagem não consegue compreender a mensagem das demais. Essa parábola, irmãos, ela não só precisa de explicação, mas principalmente de aplicação. E nessa parábola Jesus vai tratar de algumas verdades fundamentais, que aqui no estudo ao qual eu venho trazer aos irmãos são 6. O semeador, a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. Então perceba, irmãos, o semeador, a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. E essa parábola revela ainda que Jesus não se impressiona com as multidões que o seguiam. Perceba, Jesus é claro em dizer que a maioria das pessoas que o seguem naquele momento não produziam frutos dignos de arrependimento. O coração daquelas pessoas eram como se fossem solos pobres. E nessa parábola também nós vamos ver 4 tipos de solos que simboliza 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Um coração que não corresponde, um coração impulsivo, um coração preocupado com outras coisas e um coração que corresponde. E o primeiro que nós vamos ver é a beira do caminho, que são os corações endurecidos, o coração que não corresponde. E para melhor compreensão dessa parábola,
Jesus vai trazer 3 características do coração endurecido. Nós vamos fazer aqui um paralelo, perceba. Nós vamos ler o versículo 4 e vamos ler o versículo 19, que é a explicação de Cristo sobre o versículo 4. Então leia comigo. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves, e as devoraram. Versículo 19, o que diz aí no versículo 19? Só um minutinho. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Então Jesus está falando, quando alguém ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do reino e não compreende, vem o perverso e afasta. Um coração duro, irmãos, é como um coração de solo batido. É um coração inquieto, é um coração perturbado. Ele está à mercê das coisas do mundo. O mundo atravessa as coisas. É como se fosse um solo batido, como as coisas do mundo vão, as coisas do mundo vêm. As coisas do mundo pisam. E junto com isso, pisam na palavra de Deus, no coração. Este homem aqui, que está à beira do caminho, é um ouvinte indiferente. É um homem que a rotina da vida insensibilizou. Essa pessoa, né, de forma metafórica aqui que eu vou dizer, ela se conforma com o rodar do carro, com as passagens dos homens, vai vivendo a vida sem abrir espaço na alma para a bendita semente da verdade. Aqui eu estou comparando esse homem ao solo, não é? É um solo duro, batido, maçado pelas coisas da vida. Como diz John Mackay, para muitos homens o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Isso não é muito sério? O maior problema para muitos homens é não perceber que está em um problema. Esse homem do coração, do solo aqui à beira do caminho, eles estão satisfeitos consigo mesmo. Eles estão agarrados ao hábito, escravo da rotina, orgulhoso com suas crenças ou com a ausência da sua crença, consumidos no prazer, não levam nada a sério. O mais leve pretexto é o bastante para que não leiam um livro, para que não recebam uma visita, né, para ouvir a palavra de Deus. Eles estão numa vida monótona, artificial. É um tipo de ouvinte insensível, apático, distante, indiferente, negligente. Ele não quer saber do Evangelho. A mensagem bate e volta nele. Um coração que é duro e ouve, mas lhe falta compreensão. Lhe falta entendimento espiritual. É o que Cristo diz aqui. Mas aquele, quando ele ouve a palavra do reino, não compreende. Então vem um perverso e afasta o que foi semeado no coração. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção. A palavra de Deus não produz nenhum efeito nele. O profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 33, versículo 32, ele vai denunciar. Ele vai dizer assim: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Então percebe, irmãos, existe uma multidão de ouvintes,
que culto após culto, domingo após domingo, vão à igreja, mas Satanás rouba a semente do seu coração. Semana após semana, eles vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor. E nesse mesmo estado eles morrem, irmãos. São sepultados. E se perdem eternamente no inferno. Satanás só faz a sua função arrebatando ou apoderando-se de pessoas que têm um coração duro e palavras que são lançadas nesses terrenos. Antes que ela germine, Satanás vem, como diz aqui o adversário, Jesus falando, versículo 19. Antes dela germinar, ele vem e desvia essa pessoa. Porque não tem... É duro o coração. E Jesus está dizendo aqui que esse coração endurecido, ele também é pisado. A semente é pisada pelos homens. Versículo 4, que vai falar junto ao caminho ainda. Essa semente é pisada pelos homens, porque essa mesma parábola é dita em Lucas capítulo 8, onde ele vai falar que por ela cair no caminho, ela é pisada pelos homens e nem chega a brotar. O solo do coração se tornou duro. As pessoas têm aberto o coração para todo tipo de pessoa influenciar, menos a palavra. Isso é muito sério, né, irmãos? A influência dessas pessoas é tudo, menos a palavra de Deus. E por ser um coração duro, por ser um coração aonde a palavra bate, mas não entra, aonde é endurecido pelo mundo, pelos prazeres da vida, aonde é endurecido por não entender a palavra, é um coração também que a palavra é roubada pelo diabo. Esse texto aqui é muito sério, irmãos, porque você vai ver que a semeadura, ela atrai diretamente a Satanás. Por exemplo, o ouvinte que ouve à beira do caminho, ele ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração. Nós temos que lembrar que Satanás, ele é um opositor do evangelho, da evangelização. Onde o semeador sai para semear, Satanás também sai para roubar a semente. Nós temos que lembrar que a evangelização não é apenas um campo de semear, mas também um campo de batalha espiritual. Não é aquela dualidade, né? Uma batalha entre o bem e o mal, não existe isso. Nós sabemos que nosso Deus é soberano e tudo está debaixo das suas mãos potentes. Satanás só age quando Deus permite e quando Ele quer. Porém, ele é o adversário das nossas almas. Ele está ali para atrapalhar a evangelização. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo é aquele que cega o entendimento dos incrédulos. Satanás e seus agentes buscam ativamente destruir a palavra no coração daquelas pessoas que ouvem, antes mesmo que ela comece a crescer. E da mesma forma que ele age nesse solo à beira do caminho, ele age nos lugares pedregosos e nos espinheiros, combatendo a frutificação da palavra de Deus. Então nós vimos aqui que aquele que está à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende, porque o seu coração já está batido como solo à beira do caminho, como solo onde transitam pessoas que vêm e que vão, ilustrando ali o mundo. O mundo está presente ali, amassando aquele solo, para que ele não possa
entender. Ele nem germina. Ele nem germina porque ali não é lugar de plantação. Ali já está convicto que não tem problema. Ali já está convicto que o que ele faz é correto. Ali já está convicto que aquilo que ele vive é o único necessário para viver. E aí nós vamos para o versículo 5, que fala: algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Versículo 6, e quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam. E sobre essa mensagem, Jesus vai falar os versículos 20 e 21, que vai dizer: mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se esmurece. Solo rochoso, né? Como diz aqui o texto, é um solo não somente de pouca pedra, né? Algumas traduções vão dizer que é um solo pedregoso, né? E a gente entendendo pedregoso, talvez a gente pensa que contém pedras, algumas isoladas, mas a tradução mais correta aqui é solo rochoso. Porque se nós entendemos como o solo pedregoso, é aquele que, quando o agricultor vai plantar, ele consegue tirar, né, a maioria das pedras que tem ali. Porém, quando Jesus está dizendo isso, ele está se referindo ali ao povo, né, principalmente aos judeus ali, naquele momento que estavam ali, que existia uma camada de rocha no subsolo. Ele está falando sobre isso. E sobre essa camada de solo, ao povo judeu, eles sabem que está falando sobre o contexto do solo daquela região. E naquele contexto, alguma dessas camadas de solo rochosa, né, elas estavam tão próximas à superfície que eram apenas alguns centímetros da borda da terra, do topo. E à medida que essa semente cai nesses lugares, que são rasos, ela começa a germinar, mas as suas raízes logo se encontram com a pedra, porque está a poucos centímetros. E sem terem para onde se expandir, sem ter condições para se aprofundar, ela pode até gerar uma folha bonita, fazendo mais bonito que as outras plantações. Porém, quando vem o sol, essas plantas são as primeiras a morrer. Por quê? Porque as suas raízes não têm profundidade, não têm sustentação. Essa parte da planta, ela acaba mirrando bem antes de poder frutificar. Então perceba, irmãos, no solo rochoso, a semente pode até ter um início promissor, mas no final é frustrante. E aí Jesus, ele caracteriza esse solo. Ele caracteriza esse solo como um coração superficial. Um coração superficial, ele tem uma resposta imediata à palavra de Deus. Mas é uma resposta irrefletida. E o interessante aqui, irmãos, é que a palavra que Mateus usa, que Marcos usa sobre esses corações são logo. Né? Então ele fala assim, a semente cai no terreno rochoso e eles frutificam, mas logo elas morrem, porque não tem raiz. Significa que é imediatamente. O que é que eu estou dizendo aqui? Que são pessoas que agem no calor do momento. Naquele momento elas aceitam a palavra. Fazem até mesmo com alegria. Mas
imediatamente também se escandalizam. A decisão de ouvir a palavra é baseada na emoção e não na reflexão. São ouvintes emotivos, entusiastas, como alguns dizem, fogo de palha. Sentem uma alegria, mas não a alegria de Deus, uma alegria passageira. Abraçam com alegria não o que entende, mas apenas por ser novo, uma nova ideia. Para agradar aquela pessoa que anunciou. Você conhece alguém assim? Não, com certeza. Não, com certeza, eu entendo, eu concordo. Só para te agradar ou agradar alguém, né? Esse ouvinte, irmãos, ele é volúvel. Ele muda de lado conforme o vento sopra. O terreno rochoso, ele representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Ela mostra uma promessa ou um compromisso inicial, mas não se confirma. Tanto a resposta com alegria à palavra superficial é rápida, da mesma forma que a sua desistência são rápidas também. Então, esse coração superficial, ele não tem profundidade, não tem perseverança. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. Aquela fé, entre aspas, é temporária. A resposta ao Evangelho é externa apenas. Não houve um novo nascimento, não houve uma transformação de vida. Houve como se fosse uma adesão, mas não uma conversão. Houve um entusiasmo, mas não uma convicção. O engraçado é que quando nós lemos isso aqui, parece que este ouvinte do solo rochoso, ou pedregoso, né, em algumas traduções, ele tem vantagem, porque ele escuta, começa a crescer, né? Mas não. A resposta é imediata, o crescimento se inicia, mas não tem profundidade. As coisas da vida, a vida, o sol, gera nele morte. Então, irmãos, fica evidente para nós que esse cristão, ele construiu a sua vida cristã numa base falsa. Ele não construiu a sua fé em Cristo, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Não havia raiz, não havia umidade para o seu crescimento, para a sua frutificação. Hoje em dia, irmãos, nós vemos pessoas pregando saúde, pregando prosperidade, pregando sucesso. E muitas pessoas abraçam imediatamente esse evangelho, o evangelho do lucro, não é? O evangelho das vantagens imediatas. Mas elas não perseveram, porque não tem raiz, não tem umidade, não suportam o sol da vida. Elas não permanecem na congregação dos justos. Elas se escandalizarão. Elas se desviarão. Esse coração superficial, rochoso, ele não avalia o custo do discipulado. Porque esse ouvinte do coração rochoso, ele não abraça o verdadeiro evangelho, mas sim o evangelho da sua conveniência. Ele crê não no verdadeiro Cristo, mas em um outro Cristo. Um Cristo criado de acordo com a mente humana, como um escravo, como um servo, para satisfazer a vontade humana. Mas quando vem a angústia, quando vem a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza, porque ele não calculou, porque ele não viu o custo de seguir a Cristo, porque ele não conhecia o verdadeiro Cristo.
Ele não calculou o custo de pregar o evangelho porque ele não conhecia o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, aquele que você tem que se autonegar, você tem que sacrificar, você tem que ter serviço. É por muito sofrimento que nos é dado alcançar o reino dos céus. Este ouvinte do terreno rochoso, ele ignora que o caminho da cruz é que nos leva para a bem-aventurança eterna. Talvez esse ouvinte tenha prazer em ouvir sermão, em que a verdade é exposta. Talvez ele fale com alegria e entusiasmo acerca da doçura do evangelho e da felicidade. Talvez ele chore em resposta ao apelo pela pregação. Talvez ele fale de maneira sentimental acerca daquela sensibilidade que ele está naquele momento. Mas infelizmente ele não tem estabilidade. Infelizmente não há obra real do Espírito Santo. O seu coração não está firmado em Cristo. Seu amor a Deus é como névoa que cedo passa, como diz Oséias. Na verdade, esse ouvinte ele está totalmente enganado. Não há uma conversão, não há uma mudança de vida. Mesmo com esse emocionalismo, esse sentimentalismo de alegrias, esperanças, desejos, ele ainda continua no caminho perdido da destruição. Perceba o grande perigo, né, irmãos? Do caminho do solo rochoso. Será que nós estamos vivendo para Cristo ou para as vantagens que Cristo pode trazer? Ou não? É um caso a se pensar, né, irmãos? E aí, versículo 7 vai falar do solo cheio de espinhos. E ele vai dizer: e outra caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o versículo 22 vai explicar isso aqui. Vai dizer: e também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha aí, irmãos. Mais um solo problemático, né? John MacArthur vai dizer que o solo cheio de espinhos ele pode até parecer bom. Porque ele é um solo profundo, rico, argiloso, fértil. Na época da semeadura parece limpo, parece preparado. A semente cai nele e começa a germinar. Mas a raiz daqueles espinhos, daquelas pragas que se esconde sob a superfície da terra, também brota e sufoca aquela plantação. O interessante, irmãos, que a planta, né, quem conhece de plantação vai entender o que eu estou falando aqui. A planta que é cultivada naquele local, ela precisa de cuidado, mas o espinho não, ele nasce do jeito que quer. E fica, se mantém firme. Essas pragas, elas crescem mais rápidas. A planta, ela pode até crescer, mostrar folhas. Mas o espinho, ele vai mais longe, crescendo mais rapidamente, sobrepondo-se à planta cultivada, não deixando que essa planta tome luz. A raiz do espinho é mais forte e absorve a umidade do solo. No fim, aquela planta que foi cultivada morre, não é? Aquela planta que foi cultivada, não tendo os nutrientes necessários, ela morre.
sufocada. Então, o semeador saiu a semear e parte dessas sementes caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus explicou que esses que caem entre espinhos são os que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aí, irmãos, nós temos que entender isso. Aqui Jesus está destacando que essas pessoas do coração espinhoso são pessoas que ocupam em ouvir a palavra de Deus, mas se distraem com outras coisas. O interessante é que Mateus e Marcos vai dizer que a semente cai entre os espinhos. Lucas diz que o espinho cresce com a semente. E aqui não é uma contradição, visto que o espinho com certeza vai crescer muito mais rapidamente do que a semente. Mas vão crescer juntos, como o joio e o trigo. Esses espinhos representam ervas daninhas, pragas. Não conseguia arado, não tinha arado, irmãos, que conseguia arrancar esses espinhos, né? Eles tinham uma raiz aproximada de 30 centímetros, e aqui eu falo da geografia do local. Em alguns locais ali, né, em Jerusalém, Israel, esses espinhos eles chegavam a fechar uma cerca viva. Então perceba, irmãos. A semente que foi lançada caiu no meio disso. Essa semente que foi lançada estava disputando espaço com outras plantas. Ela não recebeu a primazia. Os espinhos concorreram com ela e a sufocaram. O espírito do mundo inunda uma pessoa dessa forma. Quando fala aqui desse coração espinhoso, né, no meio de espinhos, é que o mundo inunda esta pessoa, sufocando a palavra. Essa pessoa está interessada em múltiplos interesses. E esses múltiplos interesses tomam o lugar de Deus. Esse ouvinte ele não tem uma ordem de prioridade. Pois muitas coisas que tratam tira Cristo do lugar principal. Você entendeu, irmãos? Aqui não está dizendo que você não pode ter alguns outros afazeres. Mas aqui essa pessoa, ela não tem uma ordem correta de prioridade. E isso tira Jesus do foco. Isso tira Jesus do centro. Isso tira Jesus de prioridade. E esse é o grande problema do coração espinhoso. Esse coração espinhoso é um coração sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Perceba, esse ouvinte ele ouviu a palavra. O texto é claro, ele ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram. O mundo falou mais alto que o evangelho. As glórias do mundo se tornaram mais fascinantes do que as promessas de Deus. A concupiscência do olho, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tomaram o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Nós conhecemos muitos hoje, chamamos de crente mundano, né? Crente mundano. Ele quer servir a dois senhores. Ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. É um coração que é ocupado pela concorrência da fascinação pela riqueza.
Esse ouvinte, ele dá mais valor à terra do que o céu. Ele dá mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. Mamon, o dinheiro, é o seu Deus. A fascinação da riqueza fala mais alto do que a voz de Deus. O esforço para conseguir posição social, por meio de posses, por meio de segurança material, traz uma ansiedade tamanha que sufoca até a busca pela própria palavra de Deus. Sufoca a aspiração pela verdade de Deus. É um coração sufocado pela concorrência de muitas ambições. Marcos vai dizer demais ambições, lá no seu capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas, no seu capítulo 8, vai dizer que deleites da vida, né? Este ouvinte é obcecado pelos prazeres da vida. Nós chamamos isso de hedonista, né? Ele não é um cristão, ele é um hedonista. E por ser ocupado com mais as coisas da vida, com mais os prazeres da carne, com os prazeres da riqueza, com o orgulho da vida, com a concupiscência dos olhos, da carne, ele se torna infrutífero. A semente fica mirrada. Ela nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela até pode chegar a crescer, mas não produz frutos. Este é um ouvinte que se desvirtua numa coisa aparente, irmãos. Numa casa vazia. Numa sombra pálida. É como João quando escreve a Sardes. Quando João escreve a Sardes em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: tem nome de que vive, mas está morto. E essas três primeiras classes que nós vimos aqui, que é o coração à beira do caminho, o coração rochoso, o coração espinhoso, nenhuma dão fruto. E por não dar frutos, elas mostram evidentemente que não tem salvação. Porque toda pessoa que pertence ao semeador, ela é frutífera. Por que eu estou dizendo isso? Porque a planta que é cuidada e lavrada por esse semeador, ela vai dar fruto sim. E aí nós vemos a terra boa, não é? Versículo 8, que vai ter a sua explicação no versículo 23. Mas outras caíram em terra boa e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes, outras 30 vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 23 vai explicar. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e compreende, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Este é o solo preparado. Este solo é, ao contrário da beira do caminho, um solo fofo, né? Para quem já morou na roça, nós chamamos de solo tombado, né? É um solo preparado, arado. É profundo. Não é igual ao rochoso. É limpo. Não é igual ao espinhoso. E aqui a semente abre-se para a vida. Ela cresce, ela floresce, ela frutifica e dá colheitas. E aqui é muito importante a gente destacar, irmãos. Porque Jesus é claro em dizer que aqueles que são terreno férteis, eles ouvem a palavra e compreendem. Mateus vai dizer, ele ouve e compreende. Marcos vai dizer, ele ouve e recebe. Lucas vai dizer, ele ouve e com bom e reto coração retém a palavra. Perceba a diferença. Essas pessoas, elas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, dispostos e com o propósito de obedecer. Elas colocam em prática a mensagem e por isso frutificam. O texto não fala que ela colhe
com sentimentos de alegria. Não é sentimentalismo, não é emoção, como o terreno rochoso. Não, ela colhe e frutifica. A boa terra, ou o coração receptivo, faz 3 coisas. Nós vamos ouvir aqui. Nós vamos ver. Ele ouve, recebe e pratica. Irmãos, nesses dias que vivemos, tão agitados, poucos são os que ouvem a palavra de Deus. Mais escassos ainda, mais difícil ainda de se encontrar, é aqueles que ouvem e meditam e colocam em prática, frutificam. Essas pessoas que fazem essas coisas são as que verdadeiramente se arrependem do pecado, depositam a sua confiança em Cristo, nascem de novo, vivem em santificação e honra a Cristo. Essas pessoas, elas se aborrecem com o pecado, elas renunciam ao pecado, elas negam a si mesmo, elas amam a Cristo, elas o servem com fidelidade. Nós vimos agora há pouco que cada um daqueles 3 corações infrutíferos tem influência por inimigos diferentes. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, rochoso, é os enganos da carne, pelo falso sentimento religioso que impede de crescer. No coração ocupado pelas coisas do mundo, que é o coração espinhoso, impede da semente frutificar. E esses são os 3 inimigos ferrenhos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. Não é? O diabo, a carne e o mundo. Mas um coração frutífero, ele produz frutos. Quando Mateus é claro em dizer que a semente que caiu na boa terra, ela gerou fruto. Marcos vai dizer, ela produziu, vingou e cresceu. É lindo esse texto. Porque o que se distingue desse terreno é que nele a semente não apenas nasce, a semente não apenas cresce, mas ela dá fruto, ela vinga. Lucas vai dizer que ela frutifica com perseverança. Jesus aqui, irmãos, ele está descrevendo o verdadeiro crente. Porque o fruto, ou seja, uma vida transformada, é evidência de salvação. Como diz 2 Coríntios 5,17, como diz Gálatas 5,19 e 23, a perseverança, ela é uma testificação da salvação. A obediência pela fé é uma testificação da salvação. Os outros 3 tipos de coração, eles não produzem frutos. Ou seja, não nasceram de novo. A marca do verdadeiro crente, irmãos, é que ele produz frutos, ele vive aquilo que fala. Ele é transformado. Ele nasce de novo. A marca dessa pessoa não é apenas o fruto, mas a perseverança na frutificação. Ele não gera um fruto e morre, não. Ele persevera frutificando. Há uma constância na vida cristã, irmãos. Uma pessoa que é cristã, ela não se desvia da palavra pela perseguição do mundo. Ela não se desvia pelo deleite da vida. Ela não fica fascinada pelos prazeres. A sua riqueza está no céu, não na terra. Seu prazer está em Deus e não nos deleites da vida. E eu falei aqui que nós íamos falar sobre a semente, que é a palavra de Deus. Nós já vimos aqui, entendemos. Sobre os terrenos. Mas nós temos que lembrar que o semeador aqui é o próprio Deus. É importante frisar, na realidade, irmãos, perdão, é que o semeador, ele semeia a palavra de Deus.
semeia a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Porque hoje, irmãos, existem muitos semeadores que semeiam doutrinas de homens e não palavra de Deus. Semeiam o que os homens querem ouvir e não os que os homens precisam ouvir. Semeiam o que agrada os ouvidos, não o que salva. Semeiam o que agrada a concupiscência da carne, não o que salva a alma. E essa semente que esses homens ensinam aí, ela pode até parecer fértil, mas não produz frutos. Não produz frutos que permaneçam para a vida eterna. Outros pregadores também pregam palavras de Deus. Olha o que eu estou dizendo. Palavras de Deus e não a palavra de Deus. O que significa isso, pastor? É da mesma forma que o diabo fez. Usando a Bíblia de maneira errada. Para tentar. Né? Palavra de Deus na boca do diabo não salva, né, irmãos? Você lembra do que ele fez na tentação de Cristo? Tentando desvirtuar o propósito da palavra. A palavra de Deus é diferente de palavras de Deus. Pegar textos isolados para gerar heresias, doutrinas mentirosas. Porque isso não produz frutos dignos de Deus. E o interessante, irmãos, é que no finzinho desse versículo, ele vai dizer que essa palavra de Deus pregada, a palavra de Deus, de maneira verdadeira, ela produz frutos em diferentes proporções, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vai nos mostrar que a marca do verdadeiro crente é enfatizada nessas proporções. Jesus deixa claro que, embora todas as sementes sejam frutíferas, nem todas produzem a mesma proporção. Marcos ele vai de 30, 60 e 100. Mateus escreve 100, 60 e 30. Né? O que eu estou dizendo aqui? É que embora todos os corações são frutíferos, embora todos os corações gerem frutos, nem todos geram na mesma proporção. Há uma diferença no grau de frutificação. Nem todos são igualmente comprometidos. Nem todos são igualmente separados. Mas aqui, irmãos, não é a quantidade que é o que da questão. Aqui é o fruto, é a transformação. A questão aqui da quantidade é a questão do empenho com a palavra de Deus. Nem todos vão frutificar 100, mas frutificarão 30. Outros frutificarão 60. E tudo isso para a glória de Deus. Então, irmãos, essa parábola, ela nos traz conclusões importantes. Que nós temos que ter isso em mente. De como devemos seguir. Primeiro, não subestimar a oposição que o mundo traz. A oposição da semeadura. Nós vimos aqui o diabo, o mundo, eles são os nossos opositores. A carne é nossa opositora. O diabo, o mundo, a carne são nossos opositores diretos. Nós não podemos subestimar. Porque Jesus vai dizer, quem tem ouvidos ouça. O diabo, o mundo e a carne, eles se armam para impedir a conversão dos pecadores. Segundo, nós não podemos superestimar respostas imediatas, porque a aparência engana. Nem toda pessoa que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas muitas vão aderir à fé cristã. Muitas vão aderir apenas temporária, sem perseverança,
sem conversão. Mas também, irmãos, principalmente, não podemos subestimar o poder da palavra. A verdade ela é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos, cheios de espinhos, ela nasce. E no bom solo, ela produz tanto 100, quanto 60, quanto 30. Então, irmãos, a minha pergunta que eu faço para você: de que maneira você tem vivido? Será que você tem escutado a palavra de Deus e o seu coração tem sido tão batido como o terreno à beira da estrada? Amassado pelo mundo, pelo vai e vem da vida, que Satanás tem arrancado antes de frutificar, antes de germinar? Ou será que você é empolgado, recebe a palavra, mas não tem raiz, não tem firmamento, logo você se vê no mundo? Logo você se vê sem frutos? Naquele primeiro momento aceita para agradar, aceita por aparência, por novidade, mas logo se volta contra. Ou você é aquele que até germina, mas as preocupações da vida, as preocupações da riqueza, têm sufocado a palavra. Lembre-se, irmãos, nenhum desses solos teve regeneração. Nenhum desses solos tem frutos do arrependimento. E perceba, irmãos, sem arrependimento, irmãos, não há santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. João Batista ele vai dizer: arrependei-vos e gerei fruto de arrependimento. Cristo também vai dizer: bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque se sentem totalmente dependentes de Cristo. E para você ser dependente de Cristo, você tem que reconhecer que é falho, pecador, arrepender-se dos seus pecados, chorar pelo seu pecado. Nenhum desses terrenos, tanto à beira da estrada, tanto o rochoso quanto o espinhoso, não tem frutos. E a perseverança, irmãos, é evidência de salvação. Será que você tem estado só por estar? Será que você tem estado somente por comodidade, para agradar alguém? Ou vocês têm estado de verdade, produzindo QC 30, 60 ou 100? Que nós possamos refletir qual tem sido o terreno do nosso coração. E orarmos a Deus para que o nosso coração seja terreno fértil para a sua palavra. Que nós possamos não só receber a palavra, não só ouvir a palavra, não só entender a palavra, mas pô-la em prática e frutificar para a glória de Deus. Amém? Convido os irmãos a orarem, e logo após teremos um hino. Desde já eu quero agradecer a todos vocês, aos irmãos da Sólida Vidros, aos irmãos da Massa Vidro, a todos os irmãos aqui de Brasília, fora de Brasília, a você que ouviu, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos orar, logo após teremos um hino para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti, da Tua palavra. Hoje vimos aqui, Pai, diferenças sobre como reagir à palavra. E, Pai, nós oramos a Ti para que sejamos terreno férteis na Tua mão. Para que a Tua palavra ela venha a ser conhecida por nós, venha a ser entendida por nós, venha a ser obedecida, praticada e frutificada para a glória do Teu nome. Que nós possamos viver não pelos prazeres desse mundo, não pelos desejos da carne, pelas concupiscências dos olhos, pelo orgulho da vida, pelo desejo da riqueza. Que o nosso foco não venha estar aqui, mas venha estar na Tua glória, no Teu reino, na Tua verdade, na Tua salvação, em Cristo, para que naquele dia nós possamos o conhecer como Ele é, para que nós possamos ver a Cristo face a face.
para que o nosso nome venha a ser conhecido pelo nosso Senhor. Deus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde de cada um dos irmãos. Repreenda tudo que não provém de Ti. Nos livre, Pai, do homem do coração enganoso, principalmente de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa ganância, da nossa concupiscência. Resgata-nos, Pai, do pecado. Abre os nossos olhos. Tira-nos do lamaçal da iniquidade, para a glória do Teu nome. Sabemos que não merecemos nada, Pai, mas a Tua misericórdia é infinita e a Tua graça é única e exclusivamente soberana e mérito Seu. Sê conosco durante esse resto de semana. Nos segure, Pai, com a Tua mão potente. Nos dê ânimo, força para resistir o mal, fugir da aparência do mal. Nos fundamente na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Gera em nós frutos de arrependimento. Gera em nós a fé. Nos guie na Tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.